E se o maior erro da sua vida fosse também o único caminho para descobrir o que é amar de verdade? E se tudo o que você sempre acreditou estar fora do seu alcance morasse logo ali, no jardim da sua própria casa? Tony, um milionário moldado pelas pressões de uma família tradicional. Lucia, a filha do caseiro, livre como o vento e tão proibida quanto desejada. O que acontece quando dois mundos opostos se atraem com força suficiente para desafiar regras, sangue e reputações? Essa é uma história sobre o que acontece quando o amor não pede permissão, quando ele invade, desarma e transforma. Fique até o fim. Você vai entender por que, às vezes, a liberdade só começa quando a gente ousa amar o que o mundo nos ensinou a temer. O portão de ferro rangeu como se estivesse acordando de um sono antigo. Tony passou devagar com o carro, observando a mesma fachada que via desde a infância. A mansão permanecia imponente, embora um pouco desgastada pelo tempo. Ele desligou o motor e permaneceu ali por alguns segundos, os olhos fixos na janela do segundo andar. O quarto do pai, agora seu. Respirou fundo antes de sair. O cheiro do mato molhado, das pedras aquecidas pelo sol, tudo parecia igual, mas em algum ponto tudo havia mudado. O pai já não estava ali, e Tony não sabia se sentia alívio ou dor por isso. Entrou na casa e foi recebido por vozes abafadas, vindas da ala dos empregados. Caminhou até o escritório, observando os retratos antigos na parede, o peso da tradição, das exigências, das palavras não ditas. Aquela casa era um mausoléu de expectativas, e agora era sua. Passaram-se horas até que ele decidiu sair para o jardim. Precisava de ar. Queria se lembrar por que tinha voltado. Foi então que a viu. Lucia estava de costas, ajoelhada junto ao canteiro de lavandas, os cabelos presos de forma displicente, as mãos cobertas de terra. A luz do fim de tarde iluminava seus ombros como se a destacasse do resto do mundo. Ele ficou paralisado por um instante. Aquela era Lucia? A menina que costumava brincar com os cachorros da casa? A filha do caseiro que corria pelos corredores como se não existissem regras? Lucia, ela se virou surpresa. Os olhos demoraram um segundo a reconhecê-lo. Depois, sorriu. Tony, eu não sabia que você já tinha chegado. Cheguei esta manhã. A casa parecia vazia. Nunca está. Ela só fica mais silenciosa sem seu pai. Tony deu um passo mais próximo. Lúcia se levantou, limpando as mãos no avental. Agora, frente a frente, ele percebeu. Ela não era mais uma garota. Havia ali uma mulher, uma presença que o desequilibrava de formas que ele não queria nomear. Você continua cuidando do jardim. É a única coisa que ainda floresce sem pedir licença. Ele sorriu. Havia ironia naquela frase. E verdade. Seu pai está bem? Está. Trabalhando como sempre. Ele não sabe que estou aqui agora. E se soubesse, ela o olhou nos olhos desafiadora. Diria que é impróprio, que não é lugar para mim. Tony desviou o olhar. Sentiu um incômodo estranho. A velha casa parecia observá-los. As paredes, cúmplices silenciosas. Eu nunca liguei para o que essa casa acha apropriado, disse ele. Lucia riu, sincera. Então talvez você tenha mudado mais do que pensei. O vento soprou leve, trazendo o perfume das lavandas entre eles. E por um momento não havia passado, nem diferença, nem história, apenas dois olhares sustentando o que ainda não se atreviam a dizer. Nos dias que se seguiram, Tony se ocupou com o inventário, reformas e reuniões com os advogados. Mas sempre que passava perto do jardim, seus olhos procuravam por Lucia. Às vezes, ela estava ajoelhada, cortando galhos. Outras, conversando com as flores como se fossem amigas antigas. Ele a observava em silêncio, sem ousar interromper. Lucia, por outro lado, percebia cada olhar. Não era mais uma menina.
Sabia distinguir quando um homem olhava com curiosidade e quando olhava com desejo contido. E o olhar de Tony carregava as duas coisas. Mas ele não dizia nada, e isso a deixava ainda mais alerta. Certa manhã, Tony entrou na biblioteca. A luz atravessava a vidraça, criando desenhos de sombra sobre os móveis antigos. Passou os dedos pelas lombadas dos livros, revivendo memórias de quando o pai o obrigava a ler em voz alta. Foi quando viu sobre a mesa um livro aberto. Não era um título comum entre os volumes da casa. Um romance contemporâneo, com passagens sublinhadas a lápis. Ele folheou e reconheceu a caligrafia. Lucia. Ouviu passos suaves se aproximando. Ela entrou, sem perceber que ele estava ali. Quando o viu com o livro nas mãos, congelou. Você gosta de romances dramáticos? Ele perguntou, levantando o exemplar. Lucia sorriu, desconcertada. Gosto de histórias que fazem a gente sentir alguma coisa. E esse aqui faz? Cada página. Tony se aproximou, ainda com o livro em mãos. E o que você sente quando lê? Ela respirou fundo, os olhos buscando os dele. Que às vezes a dor vale a pena. Que amar, mesmo quando não pode, ainda é melhor que nunca ter sentido nada. Ele fechou o livro devagar. Palavras perigosas. Verdades perigosas. O silêncio entre eles era denso, quente, carregado de coisas que não podiam ser ditas em voz alta. De repente, um trovão soou à distância. A chuva começou a cair, forte e inesperada. Lucia correu até a varanda para recolher os vasos que ficavam do lado de fora. Tony foi atrás, quase instintivamente. Quando ela escorregou ao puxar uma das floreiras, ele a segurou pela cintura. Ficaram assim por um segundo longo demais. A chuva molhava seus braços. O vento levantava os cabelos dela. Os olhos se encontraram com mais urgência do que estavam preparados para lidar. Você está bem? Ele perguntou, sem soltar sua cintura. Agora estou. Ela não recuou. E ele não se afastou. Um raio iluminou o céu, mas ali, sob a varanda, o que queimava era outro tipo de eletricidade. O toque, embora breve, deixara marcas que não seriam lavadas pela chuva. Sem dizer mais nada, Tony se afastou devagar, entrou na casa e fechou a porta atrás de si. Lucia permaneceu ali, ofegante, com a certeza de que aquele não seria o último toque. O clima na mansão havia mudado, não de forma óbvia, mas nos gestos, nos olhares, nos espaços compartilhados. Lucia evitava ficar muito tempo dentro da casa, mas não conseguia evitar cruzar com Tony nos horários mais imprevisíveis. Cada encontro parecia uma peça mal encaixada do destino, proposital demais para ser acidente. O caseiro, pai de Lucia, começou a perceber. Notava como a filha demorava mais no jardim, como voltava calada, como seus olhos fugiam dos dele quando perguntava algo sobre o patrão. Certa noite, enquanto ela lavava a louça, ele se aproximou em silêncio. Você pensa que eu não vejo? Lucia se virou, surpresa com o tom. Ver o quê? O jeito como você anda diferente, como fala menos, como se perdesse as palavras para alguém que não deveria estar ouvindo. Pai, não me venha com desculpas. Eu conheço você e conheço ele. Ele não é quem você pensa. Ele é um Tony, e você é minha filha. Isso é tudo que importa. Ela parou, os olhos marejados. Isso deveria ser amor, não limitação. É proteção. Ele nunca será um de nós, e você nunca será uma dele. Por mais que ele te olhe, por mais que você sinta. Lucia não respondeu. Apenas terminou a louça em silêncio, com a mente fervendo. No dia seguinte, a tensão se acumulava como nuvem prestes a desabar. Tony passou o dia em reuniões, mas à noite foi até o jardim. Precisava de ar. E talvez de respostas. Lucia estava lá, sentada na grama úmida, olhando o céu. Está esperando as estrelas aparecerem? Ele perguntou. Talvez esteja esperando alguma coisa cair de vez. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada. Meu pai sabe, ela disse por fim. Sabe o quê?
que existe algo aqui, mesmo que ainda não tenha nome. Tony passou a mão pelos cabelos, tenso. Ele tem razão em se preocupar. Você tem medo dele? Tenho medo do que essa casa pode fazer com você. Ela o olhou firme. O que você sente por mim? Ele demorou, respirou fundo. Depois disse, algo que me faz querer esquecer tudo o que sei. Lucia se aproximou. Então esquece. O céu explodiu em trovões novamente. Uma chuva forte caiu de repente. Mas eles não se moveram. Quando a primeira gota os tocou, Lucia levantou, rindo, estendeu a mão a ele. Tony a pegou. Começaram a dançar ali mesmo na grama molhada, os corpos colados, as roupas encharcadas. O beijo veio sem hesitação, longo, profundo, a entrega de dois corpos cansados de esperar. No alto da varanda, alguém observava. O caseiro, de braços cruzados, e olhos que já sabiam o que viria. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se a própria mansão sentisse que algo havia mudado. Tony não saía do quarto desde o beijo na chuva. A imagem de Lucia molhada, sorrindo, colada ao seu corpo, voltava como um vício, e junto dela o peso da realidade, funcionários sussurrando, o pai dela os observando, os limites que a vida havia desenhado desde sempre. No café da manhã, ouviu comentários abafados dos empregados. Disseram que viram ele no jardim com ela, bem tarde, cochichou uma das copeiras. Isso vai dar problema. O pai dela vai pedir demissão, disse outra. Ou coisa pior. Tony empurrou a cadeira. Levantou sem comer, atravessou a sala sob olhares silenciosos. A mansão, que sempre o protegeu, agora parecia acusá-lo. Enquanto isso, Lucia sentia o distanciamento. Passou o dia toda sozinha. Tentou se ocupar com o jardim, mas as plantas não respondiam ao seu toque como antes. A terra parecia dura, a luz do sol fria. A culpa e a insegurança pesavam como uma segunda pele. No fim da tarde, decidiu procurá-lo. Subiu até a biblioteca. A porta entreaberta revelou Tony sentado na poltrona, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede. Você está me evitando? Ele demorou a responder. Estou tentando te proteger. De quê? Do que já aconteceu ou do que você acha que pode acontecer? De mim. Do que eu represento, do que essa casa faz com as pessoas. Ela caminhou até ele. Você me beijou e agora quer fingir que nada aconteceu. Eu queria que tivesse sido só um beijo, mas não foi. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Depois Tony se levantou, aproximou-se devagar. Eu penso em você o tempo todo, desde que voltei. Cada gesto seu, cada palavra. Mas isso... não é possível, porque sou filha do caseiro, porque o mundo lá fora vai nos engolir. E se a gente ficar aqui dentro? Ele a puxou pela cintura, devagar, como se lutasse contra si mesmo. O beijo veio tenso, urgente, e com ele a rendição. Naquela noite se entregaram. Corpo contra corpo, sem culpa, sem medo, apenas desejo, mas o alívio foi curto. Na manhã seguinte, o pai de Lucia entrou na cozinha, os olhos inflamados. Onde você esteve ontem? Ela congelou. Fala, Lucia. Com Tony. Ele jogou o pano de prato sobre a mesa. Você não entende. Isso não é só um romance, é um escândalo. Vai destruir sua vida. Já destruiu a minha paz. Agora quero saber o que é viver, mesmo que doa. Ele não respondeu. Apenas saiu. Do alto da escada, Tony ouviu tudo. E soube que a tempestade que estava por vir seria maior que qualquer chuva. Lucia passou os dias seguintes em silêncio. Seu pai parara de falar com ela, respondia apenas o essencial e evitava cruzar o olhar. Tony também havia sumido. Ela o via de longe, entrando e saindo de reuniões, fingindo que nada havia acontecido. A indiferença dele doía mais que qualquer reprovação. Na manhã de domingo, Lucia decidiu limpar a antiga estufa. Precisava ocupar a mente. No meio da poeira e dos vidros embaçados, encontrou uma caixa com papéis amarelados. Dentro, cartas antigas,
algumas endereçadas a um nome feminino que ela reconheceu de imediato: sua mãe. Curiosa, sentou-se no chão e começou a ler. Uma das cartas chamou sua atenção. Minha amada, não posso permitir que esse amor continue. Meu pai jamais aceitaria e a vergonha cairia sobre nós dois. Mesmo assim, cada minuto ao seu lado foi mais real que toda a vida que me espera com outra. Assinado: Antônio, pai de Tony. O coração de Lúcia disparou. Sua mãe tivera um romance com o pai de Tony? Era possível? Começou a calcular datas, idades, lembranças confusas da infância. Pegou o envelope e correu até a cozinha. Seu pai estava ali, sozinho. O que é isso? Ela perguntou, jogando a carta sobre a mesa. Ele leu em silêncio. Quando terminou, ergueu os olhos marejados. Onde encontrou isso? Responde, pai, isso é verdade? É, eles se apaixonaram. Mas ele era um Tony, e ela, como você, achou que podia viver um amor impossível. E eu? Eu sou filha dele? O caseiro hesitou. Depois negou com a cabeça. Não, mas poderia ter sido. Sua mãe nunca deixou claro, e eu preferi aceitar. Lúcia sentou-se, trêmula. Isso significa que Tony e eu podemos ser? Não sei, mas é um risco. E um risco assim não se pode correr. Horas depois, Tony encontrou Lucia sentada nos degraus da biblioteca. Os olhos vermelhos, as mãos segurando a carta. O que é isso? Uma parte da nossa história que a gente não sabia. Sua mãe e meu pai, eu sei. Ele interrompeu, surpreso pela dor que ela carregava. Você sabia? Descobri há pouco tempo, mas nunca achei que pudesse envolver você. E agora? Tony ficou em silêncio. Depois disse: precisamos de respostas reais, não suposições. Vai fazer um exame? Já pedi. Está sendo processado. O resultado sai em poucos dias. E se for verdade? A gente enterra tudo o que sentiu. E se não for? Ele se aproximou. Tocou o rosto dela com ternura. Então você vai ter que me perdoar por cada vez que tentei te esquecer. Ela fechou os olhos, permitindo-se por um instante sonhar com essa possibilidade. Mas o medo agora era maior que o desejo. O amor, contaminado por uma dúvida que nenhum dos dois queria ter que enfrentar. Os dias que antecederam o resultado do exame foram os mais longos da vida de Tony. Ele andava pela casa como um estranho, evitando os cômodos que guardavam memórias. Lucia, por sua vez, desaparecera dos corredores. O jardim murchava sem seu toque, e o silêncio era tão denso que parecia gritar. Quando o envelope finalmente chegou, Tony demorou horas para abri-lo. Estava sozinho no escritório, as mãos trêmulas, o peito acelerado. Rasgou o lacre e leu. 1, 2, 3 vezes. O resultado era claro. Nenhum vínculo biológico. Ele soltou o ar num suspiro pesado, misturado com alívio e culpa. Correu pela casa procurando Lúcia. Perguntou aos empregados, vasculhou o jardim, os fundos. Ninguém sabia. Até que encontrou o pai dela sentado na varanda. Ela foi embora. Tony parou incrédulo. Como assim? Disse que precisava de distância, que precisava entender o que queria sem o peso da dúvida. Ela leu o resultado? Não. Mas disse que, mesmo sem sangue, ainda havia feridas demais. Tony apertou o envelope nas mãos indignado. Ela acha que fugir vai curá-la? Ela acha que você precisa provar que o que sente não depende do que é proibido, mas do que é verdadeiro. Naquela noite, Tony não dormiu. Caminhou pelos corredores, olhou as fotos antigas, encarou a cama vazia. A ausência dela era um buraco onde antes havia fogo. Tudo parecia mais sem sentido, menos ele. No dia seguinte, entrou no jardim e se ajoelhou junto ao canteiro onde Lucia costumava passar as manhãs. Começou a arrancar as ervas daninhas com as próprias mãos. Depois, limpou o lago ornamental. Podou os arbustos. Cuidou das flores. Aos poucos, os funcionários começaram a observá-lo. Um milionário de joelhos, com as mãos sujas, tratando cada planta como se fosse uma parte dela.
como se de algum modo ela ainda estivesse ali, assistindo. Algumas semanas depois, Tony tomou a decisão que mudaria tudo. Transformou a ala externa da mansão em um espaço aberto ao público, um centro cultural gratuito com exposições, música, livros, tudo o que Lucy amava. A notícia se espalhou. Ele deu entrevistas, mas sempre se limitava a dizer: "Estou devolvendo à casa aquilo que ela sempre impediu de florescer." E em todas as estantes, entre os livros expostos, havia um volume separado. Aquele mesmo que Lucia deixara aberto na biblioteca, com as páginas marcadas, sempre virado para o público. Então, numa manhã de primavera, enquanto verificava os espaços, Tony encontrou algo. Um bilhete, delicadamente deixado entre as páginas do livro. Reconheceu a caligrafia de imediato. "Você me encontrou. Agora me lê." Virou-se devagar, e lá estava ela, de pé, perto da janela, os olhos fixos nos dele. Não disseram nada. Não precisaram. Porque às vezes, tudo o que o amor precisa é de espaço para florescer de novo. O reencontro foi silencioso, como se o tempo tivesse congelado por alguns segundos. Lucia estava ali, diante dele, sem explicações, sem pedidos, apenas com a presença de quem sabe que ainda pertence a algum lugar. Tony se aproximou devagar, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer instante. "Por que voltou?" ele perguntou com a voz baixa. "Porque mesmo longe, eu continuava aqui." Ele a encarou com intensidade, como se buscasse todas as respostas em seus olhos. "Eu achei que tivesse perdido você de vez." "Eu também achei, mas o amor..." Ele grita quando a gente tenta silenciar. Tony estendeu a mão. Lucia hesitou, depois segurou. As mãos se encaixaram com naturalidade, como se nunca tivessem se soltado. Nos dias seguintes, ela conheceu o novo espaço que ele havia criado. Caminhou entre os corredores do centro cultural, viu crianças lendo, jovens pintando, músicos ensaiando. Tudo vivo. Tudo transformado. "Você fez isso por mim?" perguntou emocionada. "Fiz isso por nós, pela parte de mim que você fez florescer." Ela sorriu, os olhos cheios d'água. "E o que você quer agora?" "Quero você, não escondida, não proibida. Quero você ao meu lado, com o mundo sabendo, e que o mundo que se adapte." Lucia o abraçou, um abraço inteiro, sem pressa, como se recuperassem todas as versões de si mesmos que foram negadas até ali. Dias depois, Tony convidou Lucia para caminhar com ele pelo jardim. A manhã estava dourada, o cheiro de lavanda preenchia o ar. Passaram pelos canteiros, pelas árvores, pelo banco onde ela costumava sentar para ler. Quando chegaram ao portão dos fundos, ele parou. "Lembra quando você disse que queria saber o que era viver, mesmo que doesse?" "Lembro. Eu também quero, e não tenho mais medo." Ela o encarou, surpresa. Tony abriu o portão e do outro lado havia um carro com malas prontas. "Para onde vamos?" "Para onde quisermos, sem o peso da história. Sem os muros dessa casa." Lucia olhou para trás, observando a mansão pela última vez. "E se o mundo não aceitar? Então que espere, porque nós já esperamos demais." Ela riu, segurou sua mão e entrou no carro com ele. Enquanto partiam, os jardins da mansão seguiam florindo. Não mais como lembrança do que foram, mas como promessa do que podiam ser. E assim, não como milionário e filha do caseiro, mas como Tony e Lucia, duas almas que escolheram o amor apesar de tudo. Eles seguiram estrada afora, prontos para escrever um novo começo, longe dos olhos que os julgaram, perto dos sonhos que finalmente ousavam viver. A estrada era longa e silenciosa, mas dentro do carro, Tony e Lucia compartilhavam algo mais profundo do que qualquer conversa poderia preencher. Não falavam muito. Apenas olhavam pela janela, os dedos entrelaçados sobre o descanso de braço. O som do motor era como uma trilha suave para o que viria, o desconhecido. Chegaram a uma pequena pousada no alto de uma colina. Nada de luxo, nada de pressa. Apenas o necessário.
Desceram com as malas leves e os corações cheios. Tony ajudou Lucia com a bagagem e abriu a porta do quarto com um sorriso simples. O tipo de gesto que, para eles, agora tinha peso de eternidade. Nos dias seguintes, experimentaram pela primeira vez o amor sem os muros que os separavam. Faziam compras juntos no mercado local. Cozinhavam. Riam das tentativas falhas de Tony com o fogão. Lucia escrevia cartas. Tony lia poemas em voz alta. Parece que finalmente aprendemos o que é o amor, ela disse uma noite, ao pé da lareira. O amor não é complicado. A gente é que complica. O amor só precisa de espaço. E agora ele tem. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele. E o que fazemos com o passado? Deixamos onde pertence, atrás. Ele a beijou com ternura. Naquele beijo havia mais do que desejo. Havia promessa. Certa tarde, Tony recebeu uma ligação. Era um de seus antigos sócios, insistindo para que ele voltasse, para que reassumisse os negócios, para que deixasse essa fase. Está tudo pronto para recomeçar, Tony. Você só precisa voltar. Ele olhou para Lúcia, que brincava com uma criança da vila ali perto. Ela parecia solta, leve, livre como nunca. Sorriu, desligou o telefone e apagou o número. Era a primeira vez que dizia não ao mundo que sempre esperou dele apenas obediência. Mais tarde, contou a ela. Disseram que meu lugar é lá, que essa vida é apenas um desvio. E o que você respondeu? Que desvios, às vezes, levam a lugares onde a gente finalmente se encontra. Ela sorriu. Bem-vindo à rota certa, então. Naquela noite, sentados sob um céu estrelado, Tony pegou a mão dela e falou: Nunca pensei que um romance proibido pudesse me ensinar tanto sobre liberdade. E eu nunca imaginei que amar alguém como você fosse me mostrar quem eu realmente sou. E quem você é? Alguém que decidiu escolher o amor, mesmo quando o mundo mandava fugir dele. Então que o mundo espere, porque agora somos só nós dois. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez, Tony não era mais apenas um milionário. Lucia não era apenas a filha do caseiro. Eles eram, enfim, apenas dois corações inteiros, reconstruídos, que tinham o direito e a coragem de amar.